paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Então, eu quero iniciar essa palavra com uma oração. Convido todos os irmãos a ficarem de pé, para nós iniciar também lendo a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse culto, Pai. Que nós possamos passar aqui, Senhor Deus, glorificando e exaltando o Teu nome, Jesus. Pai, que essa mensagem possa tocar nos nossos corações, Senhor. Que nós não somente viemos aqui, Senhor, só para escutar, mas para sermos transformados, Senhor Deus. Em nome de Jesus, entregamos nas Suas mãos, Senhor Deus, e que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero iniciar com os irmãos lendo Daniel, primeiro capítulo de Daniel, versículo 1 até o 5. Ok, a palavra diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Agora eu vou pular para o versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém. Podeis assentar. Então aqui, nós acabamos de ler, nós vemos que Daniel foi um dos jovens que foi escolhidos para ser treinado por 3 anos na Babilônia e servir no palácio do rei Nabucodonosor. Podemos concluir que Daniel, ele era um jovem rico, de uma família nobre, sem defeito físico, de boa aparência e, claro, um judeu fiel. Durante o tempo que as pessoas iam ser treinados nesse palácio do rei, comida e vinho era preparado para eles comerem todos os dias, garantindo que eles fossem saudáveis e fortes. Mas a cultura babilônica era muito diferente da cultura judaica. No judaísmo, as pessoas somente adoram Yahvé, que é o único e verdadeiro Deus. Eles seguem várias regras, incluindo a lei mosaica, que requerem uma vida bem rígida e disciplinada. Os judeus tinham que seguir vários rituais de purificação e obrigações espirituais, como o mikvah, que é algo que eles fazem antes de orar ou antes de comer. Eles lavam as mãos, cada lado 3 vezes, enquanto eles façam uma oração. E outro, que nós aprendemos com o Wesley Ross, o Tzedakah. Na cultura babilônica, já é diferente, porque eles acreditam na magia, astrologia, feitiçaria e politeísmo, que quer dizer que eles adoram mais de um Deus. Eles adoravam imagens e vários ídolos, que eles tinham um para cada coisa. Um Deus para vida financeira, um Deus de amor, um Deus de comida, tinha um Deus para tudo. Eles tinham o costume também de consagrar a comida deles para esses deuses. Então é muito provável que aquele banquete que estava preparado para Daniel e os amigos dele também foi consagrado para esses deuses pagãos que o povo da Babilônia adorava. Além disso, também é provável que a comida tinha carne de porco ou outras misturas de ingredientes
que ia contra as leis alimentares dos judeus. Então isso nos dá uma visão melhor do porquê que Daniel e os seus amigos decidiram recusar o banquete do rei. E depois nós vamos ler que eles trocaram esse banquete por somente legumes e água. Agora, eu quero que vocês imaginem os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, na situação de Daniel, vendo aquele banquete cheio de comida, de bebida cheirosa. Será que eles iam aguentar a recusar esse banquete? Não ia ser uma decisão fácil. Mas Daniel, ele não simplesmente nasceu essa pessoa disciplinada. Ele não nasceu como essa pessoa bem comportada. Isso foi tudo aspectos que ele aprendeu através da sua criação. Claro que a personalidade dele, humilde, calmo, também ajuda. Porque se Daniel tivesse um caráter como o de Pedro, aí a história ia ser diferente. Mas o ponto que eu quero chegar é que, se não fosse pela disciplina dos pais de Daniel, ele não teria se tornado esse jovem fiel e temente ao Senhor. Como ensina em Deuteronômio 4:10. Se não fosse pela disciplina que ele recebeu quando ele era criança, provavelmente ele não teria conseguido resistir à contaminação da cultura babilônica. Uma das traduções do nome Babilônia vem lá de Gênesis capítulo 11, quando conta a história sobre a Torre de Babel. Para os judeus, a palavra Babilônia significa lugar de confusão e rebelião contra Deus. Então imagina a tentação e a opressão maligna que estava naquele lugar, enquanto Daniel e os amigos deles estavam lá no palácio. Tem uma teoria de um psicólogo, B.F. Skinner, que diz que os nossos comportamentos são moldados pelas consequências que nós vivemos. Ou seja, a maneira como somos disciplinados na infância, aquilo que recebemos como recompensa ou como correção, cria hábitos que seguimos mesmo quando estamos só. Ou seja, Daniel, ainda um jovem que nessa época ele tinha por volta de uns 13 ou 14 anos, ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, que era uma nova cultura, uma nova língua, longe da sua zona de conforto, longe da família dele, e com muita pressão para se conformar. Mas a decisão dele de recusar a comida do rei e permanecer fiel a Deus mostra que a disciplina que ele recebeu dos pais continuava viva dentro dele. Mesmo sem os pais dele por perto, ele já tinha sido ensinado a viver com fidelidade e reconhecer a identidade dele como filho e servo de Deus. Eu queria ler em Deuteronômio 11, 18 ao 19. E diz assim: ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então aqui é um exemplo de como os judeus tinham a obrigação de ensinar os filhos os mandamentos de Deus. Mas ensinar os mandamentos de Deus não é apenas uma aula, é um estilo de vida. Como que você... Quantos pais tem aqui hoje? Levanta a mão. Ok, so prepare yourself. Queria te perguntar, como que você está disciplinando os teus filhos? Como que você está discipulando os teus filhos? Disciplinar não é só mandar ir para a igreja, ou mandar ir para a salinha, ou ir para os discipulados toda quinta-feira. A rebeldia e a desobediência é a coisa mais comum nos jovens, porque é a fase
em que eles estão tentando encontrar a sua própria identidade e também testar o quanto conseguem ser independentes ao desafiar os limites dos pais. Então, quando você não der tempo para o seu filho, eles vão procurar atenção e respostas em outros lugares. E muitas das vezes não é na igreja. Por isso que quase 70% desviam completamente depois dos 18 anos. O que mais tem hoje em dia são movimentos sociais que promovem identidades falsas. Você não ensina, se você não ensinar para o seu filho como ser um filho de Deus, como ser um servo de Deus fiel, viver para Cristo, mostrar para o seu filho como viver para Cristo, aí depois não fica surpreendido quando o seu filho chega para você: mamãe, tô com depressão, mamãe, tô com ansiedade, mamãe, eu quero ser não sei o que, blá blá blá, mamãe, eu quero me matar. Ah, mas como assim? O meu filho nunca mostrou sinais. Eu não entendo, porque você não está prestando atenção nos seus filhos. Só porque você é o adulto, não quer dizer que o seu filho não tem direito de falar também. Então escuta o que ele tem a falar. Agora, para os juniores que estão aqui e os jovens, se você tem a consciência de que você é em Cristo, você sinceramente fez a decisão que você quer morrer para o mundo e viver para Cristo, o que você está esperando? É igual a palavra do pastor algumas semanas atrás: se você está em terra boa, cadê os seus frutos? Você viu que os seus pais ou a sua família não está sendo um exemplo? Então seja o exemplo. Em Juízes 6, o Senhor tinha pedido para Gideão derrubar o altar de Baal, que era do seu próprio pai. Então ele foi um exemplo dentro da casa dele. Então, seja essa coluna dentro da sua casa e Jesus será a fundação. Toma posse da sua identidade em Deus, como Daniel fez. E para os pais, não somente ensinem, mas mostre para os seus filhos, todos os dias, com as suas atitudes, que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Amém.